Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana nós vamos falar sobre por que não desistir. Sabemos que não devemos desistir. Às vezes a luta é grande, às vezes a batalha é difícil. Quanto maior for a luta, maior será a vitória. Para nós, às vezes, é difícil, é impossível, mas para o nosso Deus, tudo é possível. E esta semana nós vamos falar sobre por que não desistir. Paulo, escrevendo suas cartas, a gente vai ver que ele está incentivando, encorajando as pessoas para que lutem, não desistam. E eu falei na introdução dessa série de mensagens que nós vamos ter, que nós não devemos desistir porque existe 3P. Existe o propósito, porque estamos lutando. Existe um plano para lutar. E o melhor, existe o prêmio. O propósito, os planos e o prêmio. Em cada versículo que a gente for ler, for conversar um pouquinho, a gente vai ver que realmente nós não devemos desistir, porque o propósito é bom, os planos são ótimos e o prêmio é indiscutível, é maravilhoso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, a partir do versículo 24, Paulo está falando sobre o atleta. O atleta, ele corre para ganhar uma coroa. E esta coroa, ela é corruptível. Mas a coroa que nós vamos ganhar, o prêmio que nós vamos ganhar quando nós não desistimos e vencemos, a coroa é incorruptível. É a coroa da vida. É a coroa eterna. Sabemos que numa competição muitos atletas estão correndo. Eles têm seu propósito, têm seus planos e sabem que o prêmio é só para um. Aquele que se sair melhor vai ganhar uma coroa, uma medalha. Mas a coroa que nós vamos ganhar, ela é incorruptível. É a coroa da vida. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. O propósito é correr. Correr para alcançar o prêmio. O propósito é correr para alcançar a meta. E quais são os planos? Qual é a estratégia que nós devemos usar? A autoconfiança. A autoconfiança é algo maravilhoso. Porque quando nós confiamos no nosso potencial, mesmo sendo limitado, a autoconfiança nos dá a certeza que vamos dar o melhor de nós para poder vencer e receber o prêmio da coroa. O atleta, ele ganha uma coroa que é corruptível. Mas nós, se a gente correr para alcançar o prêmio, correr para alcançar a meta, com muita confiança, nós vamos um dia receber a coroa da vida. É por isso que nós não devemos desistir. Porque essa coroa da vida, quem nos dá é Jesus. É o nosso Deus que está ali no céu, que um dia que vai nos dar a coroa da vida. Eu me lembrei agora de um documentário, uma reportagem de um homem que ele era casado e não tinha filhos ainda, estava trabalhando e sofreu um grave acidente. Nesse grave acidente, os médicos disseram que ele ia passar por muitas cirurgias. E passou por várias cirurgias. Chegou ao ponto do médico dizer até assim: eu acho que essa próxima cirurgia ele não vai resistir, mas vamos fazer. Ele fez a cirurgia, ficou com um problema na perna. Aí o médico disse: talvez ele não escape. Mas a resposta final do nosso Deus, E este homem escapou. Mas o médico disse: se ele escapou, vai ficar com sequela. Ele não vai ter filhos, ele não vai ter família.
e se recuperou, foi para casa, e quando chegou em casa, a esposa dele se separou dele, não quis mais ele. Ele acamado, com problemas, fisicamente, mas esse homem colocou na cabeça dele que ele não ia parar ali, não ia desistir. Ele se recuperou, começou a trabalhar, começou a estudar, e a mulher separou dele. Mas aí ele depois casou novamente, e ele estudou, se casou novamente, teve 3 filhos, e ele se formou em médico. Aos 49 anos, ele se formou em médico. Ele não desistiu. Talvez os médicos tenham dito, olha, você desista, se aposente, porque você não vai mais poder trabalhar, não vai mais ter filhos. Ou seja, a pessoa não poder trabalhar e não poder mais ter filhos, eu acho que para o homem é difícil, entender e aceitar. Mas este homem não desistiu. Ele se recuperou, começou a trabalhar, foi estudar, se formou em médico e teve 3 filhos. Ele não desistiu. E nós, às vezes achamos difícil a luta, Não desista. Hoje nós vimos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Correr para alcançar o prêmio, correr para alcançar a meta, ter muita confiança e o prêmio será a coroa da vida. A coroa eterna. Uma coroa incorruptível. Não desista. Não desista dos seus sonhos, porque Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é com nós. Amém? Até a próxima mensagem. Vamos aprender mais um pouquinho por que não devemos desistir. E o povo de Deus diz...